Essa aqui é a ideia. Então, sejam bem-vindos mais uma vez. E ontem, todos nós fomos surpreendidos pelo anúncio do divórcio do Bill e da Melinda Gates. Bill Gates, né, fundador da Microsoft, e da Melinda Gates. Então, sei lá, a BBC bota Bill and Melinda Gates divorce after 27 years of marriage, né? Foram pedindo divórcio depois de 27 anos de casados. E não só na BBC, mas em todas as agências de notícia apareceu, né, essa surpresa para nós, né? Então, um casal já com 3 filhinhos, né, pediram divórcio, se separaram, e tanto no Twitter de um quanto no Twitter do outro, eles pediram respeito à família deles e anunciaram, né, que não vem mais como continuarem juntos, né, nessa próxima fase da vida, a palavra deles, tá? E aí, não me importa no mais mínimo comentar aqui a vida privada do Bill Gates e da Melinda Gates, né? Quer dizer, então deixa os dois lá, né, seguindo sua vida. Isso aí, realmente, graças a Deus, eu não sou o tipo de fofoqueiro que me interessa por ficar falando de casamento dos outros, né? Isso aí não está no meu campo de interesse mesmo, né? Mas o que me interessa comentar aqui é a reação dos jornalistas de toda a grande mídia diante dessa notícia. Então, um monte de gente da grande mídia, por exemplo, sei lá, eu vi lá uma notícia, vi o Guga Chakra, por exemplo, comentando sobre o divórcio do Bill e da Melinda Gates, e a ênfase que ele dava, né, a ênfase que ele dava no comentário era na fortuna do casal. E não é só o Guga Chakra não, todas essas agências de notícia, todas elas precisam comentar na segunda linha, né? Então lá, Bill and Melinda Gates have announced their divorce after 27 years, anunciaram o divórcio. E aí lá, logo na primeira, Bill Gates, 65 anos, é dono, né, de uma fortuna pessoal de 124, sei lá, bilhões de dólares. Isso aqui de acordo com a Forbes. E todas as agências de notícia, comentam na segunda linha, no segundo parágrafo, né, no segundo momento falam sobre a fortuna deles e começa com especulações sobre a divisão dessa fortuna. Fazem comparações, por exemplo, com um casal que se separou recentemente lá do fundador da Amazon e da sua esposa, ela se tornando, sei lá, a mulher mais rica do mundo porque herdou ali uma pequena fortuna de 50 bilhões de dólares, algo do gênero, né, a partir do divórcio. E um monte de coisas começam a vir na minha cabeça quando a gente é surpreendido por esse tipo de olhar, de percepção sobre a realidade do casamento. Nenhum jornalista, nenhum comentarista, nenhuma linha de notícia, nenhuma, fala sobre a intimidade do casamento, sobre a intimidade do matrimônio. Todos eles, materializam a relação esponsal, a relação conjugal, a relação de um com o outro, materializam essa relação no dinheiro, aqui no caso do Bill e da Melinda Gates. Nenhum deles, preste atenção, nenhum deles aponta, no mais mínimo que seja, para o que é essa relação, que não pode haver relação mais íntima entre duas pessoas do que uma promessa de amor eterno. Não é isso que quando a gente vai para o altar, diante da nossa esposa, diante do nosso marido, a gente promete? Diante de Deus e da Assembleia, diante do olho do outro, diante da nossa própria existência, diante da nossa própria alma, diante do compromisso inteiro da nossa vida, em sustentar, em guiar, em amar o outro. Olha, nada disso aparece em nenhuma agência de notícia. É um escândalo a visão que se tem da família hoje. É um escândalo essa visão reducionista, funcional, utilitarista que se tem da família. Nenhuma agência de notícia aponta para o vínculo de comprometimento total de um com o outro. Olha, mas é claro, no mundo no qual, e não é assim os casamentos, não tão terríveis os casamentos, a maior parte dos casais que eu conheço, que eu atendi, não se comprometem interiormente, com um compromisso genuíno, real, não se comprometem a ser advogados dos seus cônjuges, advogado da minha esposa, advogado do meu marido. Quer dizer, diante dos crimes que o mundo apresenta, né, das injustiças, das difamações, das calúnias, diante de repente daquela relação entre a minha mãe e a minha esposa, né, sogra e nora, eu vou ser advogado da minha mulher, não vou ser advogado da minha mãe, eu vou ser advogado dela. Saúde, obrigado. Foi com ela que eu casei, né? Diante, de repente, de uma ofensa no trabalho, diante de uma rixa com a irmã, diante de uma rixa, né, com a irmã dela, diante de uma rixa com a minha irmã, eu falei, olha, quem eu vou defender, quem eu vou acolher,
quem eu vou proteger é minha esposa, minha mulher. Né? É minha esposa, minha mulher. Não é o outro. Agora, no mundo no qual não se tem essa disposição, mas a disposição exatamente inversa, o próprio marido, a própria esposa, se apresentam na relação como promotores. Promotores não do vínculo, mas promotores da desunião. Estão sempre ali como se fosse acusação, com a promotoria de acusação. Olha, estão sempre procurando um crime para acusar, um deslize para apontar o dedo na cara. E não vem aqui ficar pensando que eu estou falando do teu marido ou da tua esposa, não. Eu estou falando de você. Eu estou falando de mim, eu estou falando da minha esposa. Quando eu falo, preste atenção, não é para você usar isso aqui como um porrete para bater na cabeça do outro, não. Eu estou falando para você se examinar, para você se analisar. Falar, olha, não é assim que eu tenho feito mesmo? Eu me preocupo menos em desculpar, em atenuar, em acalmar, em dar o suporte, em auxiliar o meu marido, do que em acusar, em ficar procurando um deslize para poder apontar o dedo na cara e me sentir superior a ele. Miseravelmente, os casamentos eles têm se apresentado assim no nosso tempo. Né? Miseravelmente, os casamentos têm se apresentado assim no nosso tempo. Você vê essa aplicação, né, da Marital Status Inventory, que é um inventário de status marital, é um exame que se faz em terapia familiar para avaliar o risco de divórcio. Então, existe um questionário, 14 itens, sim ou não. Você vai distribuindo ali, vai perguntando para o casal te responde, pergunta para um, depois pergunta para outro, eles vão respondendo e você ali avalia o risco de divórcio, o risco de separação. Já é sintomático que exista uma escala, um inventário para abordar esse tipo de coisa. E as perguntas, elas são muito certeiras. Infelizmente, elas são muito certeiras. Elas sempre vão no sentido do pensamento. Fala, você está pensando em se divorciar do seu marido? Você fala sobre divórcio com o seu marido, a sua esposa, com amigos? Você já fez uma conta no banco como se fosse um seguro, que você não está se sentindo ali, né, com uma unidade no seu casamento? Fala, olha, é uma tragédia. É francamente uma tragédia. O tom das notícias envolvendo o anúncio da separação do Bill e da Melinda Gates, eles têm que revelar pra gente o nosso olhar sobre o que é o casamento. Se quando eu bato o olho numa notícia dessa, a minha alma, a minha cabeça, né, o meu coração, sei lá, não se entristece porque, bem, uma família foi desfeita, mas ao contrário, que atiça em mim uma curiosidade sobre como é que eles vão fazer a separação do dinheiro, a maior fortuna do mundo, se a Fundação Bill e Melinda Gates vai continuar com seus projetos humanitários na África, sei lá, no Oriente Médio. Se o Bill Gates já está com outra mulher, se a Melinda Gates arranjou outro cara, né? Se a nossa cabeça vai para esse domínio de fofoca, de mesquinharia financeira, de sempre uma busca ali, quem pulou a cerca? Porque como é que é assim os dois, né? O pessoal pensa, né? Como é que os dois vão botar em risco aí uma fortuna dessa? Alguma coisa bem grave eles fizeram, não é isso? Olha que isso, cara. Você está parecendo um conto de Machado de Assis, está parecendo um conto machadiano, onde só a mesquinharia aparece, né? Essas nuances de mesquinharia. Então isso aqui, olha, é para apontar para nossa alma mesmo. Se a gente não se entristeceu, se a gente não... Olha, poxa, caramba, se a gente não fez uma oração por eles, pela família deles que foi desfeita, olha, francamente falando, e daí os caras são ricos, são bilionários? Porra, é uma família que se desfez, é uma palavra dada que foi rompida. É uma personalidade que obviamente se desfez, é uma palavra dada diante da Assembleia, diante de Deus, diante dos outros, diante dos filhos, diante de si mesmo, né? Foi rasgada ali, estraçalhada, quebrada. É óbvio que uma personalidade foi fragmentada ali, não tem uma tragédia maior do que o fragmento de uma personalidade nesse mundo.